Graça e paz. A palavra de Deus nos diz, em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 1, diz bem assim, o título é As Reformas Religiosas de Asa. Aleluias. As reformas religiosas. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Aleluias. Aqui, naquela época, era para o povo de Asa, para todo Judá, Benjamim. Hoje isso aqui também é para nós. Deus ele está com a gente enquanto a gente está com ele. Se a gente deixar Deus, Deus também deixa nós. Aleluias. Então nunca deixe Deus por nada, porque sem Deus a gente não somos nada. Aleluias. Uma pessoa sem Deus, ele só sofre, além de perder a salvação. Aleluias. No versículo 3 diz bem assim: Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus. Aleluias. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Então, se Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, é porque tem Deus de mentira, que as pessoas adoram, achando que estão adorando ao Deus verdadeiro. Tem deuses, a Bíblia diz que o povo adorava Baal, uns adoravam o sol, tem até a rainha do céu, mas sacrificava até crianças, pessoas para Baal. E esse aí é o falsos deuses, falso Deus. Aleluias. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus nos diz bem claro: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Então, quando na angústia, já mostrando que o povo sem Deus, ele sofre, ele fica angustiado, ansioso, não tem paz. Eles estavam angustiados. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Quando eles buscaram a Deus na angústia, eles acharam Deus, porque Deus está sempre pronto para perdoar. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluias. Você pode estar passando o que for, pode ter deixado Deus, mas se na angústia, no sofrimento, na tristeza, se você se voltar para Deus, você vai achar
a Deus. Você vai achar Deus. Aleluias. Deus está sempre pronto para nos perdoar, para nos acolher, para nos amar. Aleluias. Um pai igual a Deus, ele jamais abandona um filho. Pelo contrário, a gente é que abandona Deus, mas Deus não abandona ninguém. Aleluias. No versículo 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Aleluias, tá vendo? Não havia paz. Deus é paz. Naqueles tempos não havia paz. Então, a pessoa sem Deus, ele não tem paz. Você só consegue ter paz. Eu só consigo ter paz, mesmo passando por luta. A gente só consegue ter paz tendo Deus. Aleluias. Nem para os que saíam, nem para os que entravam. Muitas perturbações, olha só, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Não tem paz e ainda estava perturbado. Uma pessoa sem Deus, ele não tem paz e ele anda perturbado. Ele acha que ele está bem, mas ele não está bem. Ele não consegue viver bem sem Deus. Ainda que quando partir daqui, ainda perde a salvação. Aleluias. No versículo 6. Porque nação contra nação, olha só, país contra país, e cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Olha só, o próprio Deus, uma pessoa sem ele, Deus mesmo entrega a toda sorte de angústia, que é para ver se a pessoa vai querer Deus ou vai continuar no sofrimento. Isso é muito forte. Versículo 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aleluias. Mas sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, tudo que você faz, tudo que nós fazemos para Deus, vai ter recompensa. Nada é em vão. Aleluias. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo. Ele cobrou ânimo. Ficou animado. E lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara. Aleluias! Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do portico do Senhor. Então ele tirou todas as abominações. Então, aquilo que nós temos, que é abominável ao Senhor, se a gente quiser que Deus nos ajude, que Deus nos aceite, temos que tirar todas as abominações diante de nós. Eles eram aquelas imagens, adorando deuses falsos,
sem ser o verdadeiro Deus. Então, é fazer somente o que agrada ao Senhor. Aleluias. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, temos que tirar do nosso meio. Aleluias. Aí no versículo 9. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel disseram para ele, desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Aleluias! Muitos estavam vindo porque viu que Deus era com ele. E a palavra nos diz: reuniram-se em Jerusalém ao terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Aleluias! Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eles ofertaram e sacrificaram ao Senhor. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Olha só. Eles fizeram uma aliança de buscar a Deus. Aleluias. E entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Eles fizeram uma aliança de buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Aleluias. É assim que nós temos que fazer. Fazer uma aliança com o Pai, com Deus, e buscar Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E Deus, Ele vai nos ouvir e vai nos ajudar. Aleluia, porque nós temos uma aliança com o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, Deus de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E diz mais. Em 2 Crônicas, louvado seja o Senhor. 2 Crônicas 15, no versículo 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Olha a aliança que eles fizeram. Que quem não buscasse a Deus ia morrer. Tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E olha o que eles fizeram. No versículo 14. 2 Crônicas 15, versículo 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, glórias. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com claris e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Aleluias. Eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo
e com clarins e com trombetas, ou seja, com músicas, com festas, com alegria. Aleluias. Todo Judá se alegrou, todo o povo de Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de boa vontade buscaram ao Senhor, eles buscaram a Deus de boa vontade, ou seja, no coração disposto. E por eles foi achado. E Deus se deixou eles achar ele. Eles acharam o Senhor. Deus se fez presente na vida deles. Aleluias. É assim que Deus quer fazer conosco. Deus ele quer fazer presente nas nossas vidas. Só temos que deixar aquilo que não agrada ao Senhor de lado e fazer aquilo que agrada somente ao Senhor e buscar Ele de todo o coração e de toda a alma. Aleluias! O Senhor lhes deu paz por toda parte e Deus vai dar paz para nós do mesmo jeito que deu para eles, para o rei Asa, o povo de Judá, igual deu para eles naquela época. A pessoa que tem Deus hoje tem paz. Aleluias! A pessoa que tem Deus hoje, ele tem paz. Ele pode estar passando a luta que ele está passando. As pessoas podem dizer, para o fulano não tem mais jeito. Para esse daí não tem mais jeito. Mas ele tem paz. E Deus vai dar a vitória dele. Porque ele tem o dono da paz. Ele tem o dono do amor, que é Deus. Porque Deus é amor. Aleluias. No versículo 16. O rei Asa dispôs também a Maaca. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que foi feita em pó, queimou no vale de Cedron. Olha aí, as imagens. Tinha imagem de escultura lá. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto havia feito a Aserá uma abominável. Aserá era um dos deuses, né? Uma imagem. Não era o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aserá uma abominável imagem. Deus abomina imagens. Deus ele não permite que a pessoa se curve às imagens nem a adore. É para adorar somente Ele, só Ele é para prestar culto. Aleluias. E está nos 10 mandamentos. Êxodo 20. Asa destruiu-lhe a imagem
que, feita em pó, queimou no vale de Cédron. Aleluias. Olha só. Asa destruiu por completo aquelas imagens. E ela foi feita em pó. Queimou no vale de Cedron. Aleluias. Aqui ele está tirando as abominações do meio deles. Aqui é uma das abominações. As imagens. Versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Aleluias. Olha só. Todos os dias o coração de Asa foi perfeito. Glória a Deus. Então o nosso coração também tem que ser assim. Perfeito diante do Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Mas temos que procurar perfeição. Nós erramos? Erramos sim. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos sujeitos a falhos e erros. Mas não podemos aceitar viver no erro. Aleluias. Não podemos aceitar viver no erro. Não. Pelo contrário. Aquilo que a gente vê que nós estamos fazendo, que não agrada a Deus, que não agrada a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, temos que deixar de fazer. Aleluias. Perfeito somente existe um aqui nessa terra. O nome dele se chama Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Até hoje ele é perfeito. Porque ele ressuscitou, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está vivo, continua vivo, à destra de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. E no coração de cada um que crê nele. Aleluias. No versículo 18. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu Pai e as coisas que ele, aleluias, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Então ele já trouxe coisas para a casa de Deus, coisas consagradas. Já tirou aquelas abominações, aquelas imagens, aquelas coisas que era abominação aos olhos de Deus. Aleluias. É assim que a nossa casa tem que ser. Nós somos também a casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que tirar desse templo, dessa casa, que é o nosso corpo, tudo aquilo que não agrada ao Pai. Aleluias. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que tirar. Eu me incluo no meio também. Porque essa palavra é para mim, é para nós. Temos que tirar a mágoa, ódio, rancor, raiva, inveja, tirar bebedice, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme. Tudo isso tem que sair das nossas vidas, do nosso corpo. Não pode fazer parte da gente. O que tem que estar conosco é os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança.
porque contra essas coisas não há lei. Aleluias. No versículo 19. Segunda Crônicas, capítulo 15, no versículo 19. Diz bem assim: não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. 35º. 35 anos. 30 é 30. Quinto, 5. 35º. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Não teve guerra. Eles tiveram paz. Aleluias. Eles tiveram paz, porque o dono da paz estava com ele. A pessoa que tem Deus, ele tem paz, ele tem amor, ele tem alegria, ele é alegre até no meio das perseguições, das calúnias, das mentiras, das falsas testemunhas que se levantam contra ele, das lutas. Mesmo assim, ele tem paz. Aleluias! Somente com Deus a gente tem paz e a gente é feliz. Se apegue com Deus. Se apegue com Deus. Você que já entregou a sua vida para Deus, continue firme. Continue firme. Você que já entregou a sua vida para Deus, continue firme. E você que ainda não entregou, entregue a sua vida para Deus. Entregue. O Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite ao Senhor Jesus como seu único e Senhor e Salvador da sua vida, porque o Senhor Jesus, ele te leva até Deus. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a ponte que nos conecta até Deus, que nos faz chegar até Deus. Pois o Senhor Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluias! Então, a gente só vai até Deus aceitando primeiramente o Senhor Jesus. Aceite ao Senhor Jesus. Aleluias! Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai até Deus sem primeiro passar por Jesus, sem primeiro aceitar Jesus. E ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem. Ele é a porta estreita, o caminho apertado, que conduz à vida eterna, à salvação. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Continue firme nos caminhos do Senhor Jesus. Continue firme nos caminhos de Deus, até o último dia da sua vida, porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é até o fim. Enquanto o fôlego de vida tiver, enquanto você estiver respirando, continue firme até o fim. O fim das nossas vidas aqui na terra. Enquanto a gente tiver vida aqui, continue firme. Quando o fôlego parar, vencemos. Aí é igual o apóstolo Paulo falou:
Combati o bom combate. Oh, aleluias! É igual o apóstolo Paulo falou. Combati um bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Então, guarde a fé até o fim, nos caminhos do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Porque quando o fôlego de vida parar, que encerrar aqui, mas continua firme lá. A vida continua lá. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias! Se você crê no Senhor Jesus, mesmo você morrendo aqui nessa terra, você vai viver. E viver eternamente com Cristo. Aleluias! Viver eternamente com Cristo. Aleluias! Aleluias! A paz do Senhor a todos, em um nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. A paz.